present perfect. Todo tempo perfect é formado pelo verbo to have mais o particípio passado do verbo de ação. Isso significa, então, que o to have não é o verbo de ação. Então, ele é o quê? Ele é o verbo auxiliar dos tempos perfeitos. Se o tempo perfeito for present, então o to have vai aparecer no tempo presente. Se o tempo perfeito for past perfect, então o verbo to have aparece no passado. Se for future perfect, o verbo to have aparece no futuro. Mas no caso aqui é present perfect, então o to have vai aparecer no tempo presente. Como é o presente do verbo to have? Tá aqui. I have, you have, he, she, it has, we have, you have e they have. É a mesma regra, né, geral da conjugação do simple present dos outros verbos, que na terceira singular eles recebem, na maioria das vezes, o S, né? O verbo have também, só que antes dele receber esse S, ele perde as duas últimas letras, e aí ele fica has. E ele é estudado separado justamente porque ele diferencia um pouco na hora de receber a regra do S, da regra geral. E ele funciona nos tempos perfeitos como auxiliar, por isso ele é estudado separado, tá certo? Se você quiser abreviar esse auxiliar com as pessoas em inglês, desde que elas estejam em forma de pronome pessoal, você pode. A abreviação do have seria apóstrofo VE, então ficaria I've, you've, we've, they've, certo? E no caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ficaria I've worked, ao invés de I have worked, certo? E do has, apóstrofo S. No caso aqui, he has slept. Eu posso dizer he's slept. Mas, professora, esse apóstrofo S não é igual à abreviação do verbo to be no presente, o is? É. Então, não vai fazer confusão? Não, porque não existe tempo verbal em inglês onde você tenha o to be, is, no presente, com verbo de ação no particípio passado. Então, não existe. Portanto, se você encontrar a abreviação ao pronome pessoal, apóstrofo S, e um verbo logo após no particípio passado, significa que essa frase vai estar no tempo present perfect, certo? Muito bem. Continuando, quando é que a gente vai usar o tempo present perfect? Nós temos algumas situações, né? Quais são? Temos aqui, primeiro, ações que aconteceram em um determinado tempo, em um tempo indefinido no passado, certo? Você não sabe quando foi que aconteceu. Eu digo assim, eu comprei um livro, você sabe quando foi? Não, eu não lhe disse, eu só lhe disse o que foi que eu fiz, mas eu não disse quando eu fiz, né? Eu só lhe contei da minha ação, que foi de comprar um livro. Então, como eu não tenho tempo determinado, eu, então, vou construir a frase utilizando o auxiliar have no presente e o verbo de ação no particípio passado. Para isso, eu preciso saber, novamente, se o verbo é regular ou se ele é irregular. O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado deles, formado com ed. Mas se ele for irregular, ele vai ter uma forma específica também do particípio passado, que mais uma vez eu lembro, tem que ir lá na listinha do livro, certo? Naquela página e estudar. Na página que eu citei para vocês na aula do passado simples, certo? Então tem que estudar aqueles verbos. Bom, então a frase fica I have bought a book. Então, eu tenho o sujeito I,
A conjugação do have para I é I have, tá aqui em cima. O verbo buy no particípio passado é bought. Eu tenho que decorar isso, tá? E o complemento, um livro. O outro uso, eu vou usar para indicar ações que aconteceram várias vezes no passado. É uma outra situação que eu uso o present perfect. Então, se eu já pratiquei aquela ação várias vezes no passado, né? Há um tempo passado, não é uma coisa contínua, mas uma coisa que eu já fiz. Digamos que no ano de 2020 eu assisti esse filme várias vezes. Tava em casa, não podia sair por conta da pandemia, tava entediado e eu gostei do filme e fiquei assistindo várias e várias vezes no mesmo filme, mas já passou, isso foi o ano passado. Mas só que houve uma repetição da ação. Então eu também emprego nesse caso esse tempo present perfect. Olha a frase. Nós vimos esse filme muitas vezes. Eu não disse que nós estamos assistindo esse filme muitas vezes, porque aí seria uma coisa contínua. Não, eu só disse que em um determinado tempo passado, nós vimos esse filme várias vezes. Então tem que ser construído no present perfect. E aí eu tenho a construção nós, que é o we. Para o we eu uso have também. O verbo to see, que é o verbo ver. O participio passado é sim. E aqui tudo faz parte do complemento. Esse filme muitas vezes. That film many times. E o outro uso é para ações que começaram no passado e continuam até o presente. Então, eu estudei aqui, ou eu tenho estudado aqui desde 2017. Significa que eu entrei na escola, no curso, sei lá onde, comecei a estudar em 2017 e continuo estudando até o presente momento. Então, eu tenho aqui novamente o sujeito I, conjugação do I, do have para o I é I have, e o verbo estudar, to study, ele é regular, aplicando a nota ortográfica, troca o Y por I, porque antes vem consoante. Então, ele tem terminação é D porque ele é regular. E aí ficou I have studied here since 2017.